Toda pessoa que faz exercício físico ou pratica algum esporte, ainda que seja só no final de semana, tem essa dúvida. Eu preciso alongar antes ou depois da atividade que eu estou realizando? Se eu for fazer uma corrida, eu devo alongar antes ou seria melhor alongar depois? A primeira pergunta, na verdade, deveria ser outra. Eu preciso alongar? É de fato necessário eu realizar uma atividade de alongamento? Porque quando a gente fala essa palavrinha, alongamento, a gente está querendo dizer aumento do alcance muscular. Eu estou alongando a capacidade do meu músculo em se tornar flexível ou mais flexível do que ele está no momento. Talvez melhorando a amplitude de movimento de uma certa região muscular. Mas eu posso pensar ao mesmo tempo que a atividade de alongamento está melhorando a minha flexibilidade momentânea e me preparando para uma atividade que eu for realizar. Se eu for correr, por exemplo, ajuda eu a alongar meu quadríceps? Será que eu estou preparando melhor o meu joelho? Será que eu estou preparando melhor a musculatura da coxa, que vai ser responsável pela absorção de carga e pela propulsão, assim como a panturrilha? Essas são as dúvidas. E você vê que eu trago muitas questões que envolvem a percepção do que a gente tem a partir da palavra alongamento. Terapeuticamente falando, alongar é pura e simplesmente aumentar o comprimento. Então, se eu estou pensando em aumentar o comprimento de um músculo por conta de uma patologia, um paciente que ficou com o braço engessado e ele não estica mais porque o músculo do bíceps ficou mais curto, eu vou precisar alongar esse músculo, eu vou ter técnicas específicas, não só de alongamento muscular, mas de relaxamento desse músculo para conseguir voltar a esticar esse cotovelo de forma completa. Agora, se eu vou para a parte de esporte, o termo mais adequado aí seria, na verdade, uma flexibilização muscular. A gente parte do princípio de que aquele atleta, mesmo um atleta do final de semana, já tem o comprimento muscular adequado para as atividades. Então, se a gente está pensando num preparo antes da atividade, enfim, por exemplo, se eu for fazer uma corrida, é melhor eu alongar ou só aquecer? No caso, o melhor é só aquecer. Se eu estou alongando o músculo, eu posso estar trazendo até problemas para a atividade que essa pessoa vai estar realizando. Por exemplo, e aí eu vou trazer questões que envolvem o alongamento em si, respostas fisiológicas a partir do ponto que a gente está esticando o músculo. Então, na hora que eu vou esticar o quadríceps, aquele alongamento que é para a faixa da frente da coxa, aquele alongamento que eu trago o calcanhar aqui atrás no quadril, na direção do quadril. Às vezes não encosta, né? Mas eu estou trazendo o calcanhar na direção do quadril. Nesse momento, eu estou mandando para o meu cérebro informações a respeito de relaxamento. Relaxe o músculo da frente da coxa, porque a gente está tentando ganhar mais comprimento muscular. Então, se eu estou pensando em aquecer o músculo, essa não é uma boa atividade. Segundo ponto, na hora que a gente alonga o músculo, eu estou alongando outras estruturas, como também os vasos sanguíneos. Então, eu diminuo o diâmetro que esse vaso sanguíneo tem, aproximando as paredes dele, porque ele está esticando como se fosse um elástico. Na hora que eu diminuo a luz do vaso sanguíneo, eu tenho menos sangue circulando, eu tenho menos oxigenação, menos nutrientes nutrindo esse músculo-alvo. Então não estou ajudando no preparo, eu estou esfriando ele ao invés de estar aquecendo, eu não estou aumentando o aporte sanguíneo. Então esses já são dois sinais bem claros de que a gente não deveria alongar antes. O que eu faço em contrapartida? Eu aqueço. Como é que eu vou aquecer para uma corrida? Eu posso fazer saltos no mesmo local, tocando o calcanhar na minha mão atrás de mim, por exemplo, fazendo esse quadríceps trabalhar dentro da amplitude que ele já tem. Eu posso dar saltos no mesmo lugar, aquecendo minha panturrilha. Eu posso dar saltos com a coxa para frente, trazendo a minha mão, o joelho na direção da minha mão, a 90 graus de coxa. Essas são atividades de aquecimento para o membro inferior, porque a corrida nada mais é do que uma atividade de saltos. Saltos curtos, mas são saltos constantes. Se eu penso na musculação, por exemplo, que ainda que não seja considerado um esporte em si, é uma atividade física, uma atividade de força. Eu vou aquecer prioritariamente dentro do movimento que a gente vai realizar. Se eu vou fazer uma série de braço, pensando na parte de peito, e vou começar com um supino, por exemplo, que eu pego uma barra, empurro ela para frente e para trás. Ou deitado, né? Pode ser deitado como pode ser sentado. Eu posso usar a mesma máquina, vou botar menos peso do que a série usa em si e vou fazer um alto número de repetições. Posso botar metade da carga que a pessoa está acostumada e fazer um alto volume com 20 repetições, 25 repetições, 2 séries assim. Eu vou aumentar bem o aporte sanguíneo na região dos músculos-alvo, não é só o peito, mas também a ombro e braço. Então,
Então essa pessoa vai aquecer bastante. Se fosse um movimento oposto de uma remada, por exemplo, ou de uma puxada, a lógica é a mesma. A mesma coisa para a perna. Se a pessoa vai fazer uma série de perna, eu posso fazer uma série de agachamento com muito pouco peso para essa pessoa conseguir aumentar o aporte sanguíneo e trabalhar a dinâmica das fibras musculares com melhor deslizamento, enfim, com todo o preparo da estrutura, não só muscular como articular, para a atividade que ela está fazendo. Então, eu usei esses dois exemplos, mas isso vale para tudo. Tênis, natação, basquete, eu falei de corrida, mas caminhada serve para a mesma lógica. Toda atividade esportiva ou atividade física de esforço, ela precisa de um aquecimento antes. E o alongamento, infelizmente, não funciona como aquecimento. Então essa história de subir na esteira para dar uma corridinha e eu vou começar me alongando usando até a esteira como apoio, que em si já está errado, não é adequado. Então o que sobra? Sobra depois do exercício. Se possível, o ideal mesmo no mundo perfeito é que a pessoa alongue num outro momento. Nem antes, nem depois do exercício, que seja numa terceira fase, vamos dizer assim, fora do exercício. A gente está pensando em relaxamento muscular, os atletas trabalham dessa forma. Eles alongam em outra sessão, separado do treino de força. Mas se for para uma pessoa que tem uma rotina puxada e que não tem tempo para ficar fazendo intervalos aleatórios, vamos dizer assim, ao longo do dia, em que ela possa fazer, agora eu vou fazer meia hora de alongamento e de manhã ela já fez 1 hora de exercício, na maioria dos casos não é assim que funciona. Então, para uma pessoa com uma rotina normal, como todos nós, o ideal é que o alongamento seja feito depois do exercício, mas com muita cautela. Porque depois que a gente realiza a atividade de força, a musculatura ainda está muito aderida, ainda está muito agarrada por conta do esforço. Então, se a gente entra com um alongamento muito vigoroso, com muita intensidade, eu posso promover microlesões musculares que não são adequadas para aquele momento. Eu preciso recuperar esse músculo, eu preciso relaxar esse músculo antes de fazer um alongamento mais vigoroso. Então, um alongamento leve, ele pode ser bem-vindo. Lembrando sempre da questão da intensidade. O melhor é que a intensidade seja controlada para não provocar problemas nesses músculos que estão já hipercontraídos por conta do esforço que eles realizaram. Eles estão muito recheados de sangue, se for uma musculação, por exemplo, em alta intensidade, esses músculos vão estar inchados, com alto volume de sangue, as fibras ainda vão estar contraídas, então alongar com muito vigor pode sim trazer problemas. Na pior das hipóteses, na verdade, se você continua com dúvidas a respeito disso, é sempre essencial consultar o seu fisioterapeuta ou um educador físico que trabalhe no instituto onde você faça a sua atividade de força ou de exercício de corrida, de natação, seja lá o que for, para que você receba a orientação correta a respeito do alongamento e se os alongamentos, ainda tem um terceiro fator, se eles estão sendo feitos na direção correta e na posição correta. Tudo isso tem que ser ensinado presencialmente. Não vale você ficar vendo vídeos nas redes sociais ou em qualquer plataforma de vídeo para tentar entender como que seria o alongamento em você. Você precisa de uma orientação específica para que o alongamento seja feito da forma certa, na posição certa e na intensidade certa. Vamos em frente e até a próxima!